Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Como é bom chegar no início do mês, sentar à mesa espiritual e poder comer do corpo e do sangue de Jesus. Estar em comunhão junto com os irmãos, isso é tão poderoso. A igreja apostólica, ela foi edificada sobre esses fundamentos: partir do pão, comunhão, doutrina e oração. Esse é um ambiente que Deus estabeleceu para a sua igreja, e é o ambiente que queremos viver até Ele voltar para buscar sua igreja. Atos 19. Esse capítulo de Atos é reservado para falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, depois de ter vindo de Jerusalém, depois da festa da Páscoa, ele então chega a Éfeso, cidade da Ásia Menor, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade pagã, cujo comércio era regido pela idolatria à deusa Artemis ou Diana. E essa cidade agora estará sendo alvoroçada pelo poder do Evangelho de Cristo, porque onde o Evangelho de Cristo chega, certamente este Evangelho causa um grande alvoroço. Esse Evangelho tem um poder de transformar, e nós vamos ver que toda a cidade de Éfeso, e não só a cidade, mas como toda a Ásia Menor, foi impactada pelo poder e pela pregação do Evangelho de Cristo. Versículo 1: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que pois fostes batizados? Responderam: No batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles estavam ouvindo isto e foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Paulo chega em Éfeso e ele se depara com 12 homens. Esses homens provavelmente professavam alguma fé, e Paulo, quando investiga a fé que eles professam, porque a fé deve ser investigada para ver se a origem dela, ela é autêntica, porque infelizmente muitos dizem ter fé, mas não têm. Muitos dizem crer, mas não crer. Muitos professam um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Então, quando Paulo pergunta para eles: Vocês já receberam o Espírito Santo? Porque uma prova cabal de uma fé autêntica é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo viria e moraria naqueles que crescem. Então não é só crer, é também ser morada do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Não, nem sei do que se trata Espírito Santo. Então, mas vocês foram batizados no que então? No batismo de João. Negativo.
João foi o primeiro a testificar do Espírito Santo. Ele disse que batizava com água, mas quando viesse aquele que depois dele viria, já viria batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então como é que vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo, se o próprio João ensinou e testificou do Espírito Santo? Sabe qual a conclusão de Paulo? Esse batismo de vocês não valeu não, porque batismo que vale é o batismo que professa uma fé bíblica. Se você batizou e não confessou o Cristo bíblico, então seu batismo foi só um banho, não houve valor nenhum. Pastor, é rebatismo? Não, não é rebatismo, é batismo porque o primeiro não valeu. Como é que alguém vai batizar e não sabe nem que é o Espírito Santo? Como é que alguém vai batizar e não conhece o Cristo que João pregou? Como é que alguém vai batizar e a sua fé não está alicerçada na verdade? Então não valeu. Eu vou te batizar da forma correta. Vem cá. Com certeza Paulo falou do Espírito Santo, com certeza Paulo falou de Jesus, e um curso intensivo em algumas horas, Paulo falou da salvação do Evangelho de Cristo, e aí sim, agora vocês podem se batizar, porque agora vocês têm conhecimento das doutrinas básicas do Evangelho, e estes foram batizados nas águas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, como Ele próprio ordenou. E agora quando eles se levantam, diz as Escrituras, que Paulo impôs as mãos sobre eles, e agora eles não só foram batizados nas águas, mas também foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que eles, quando foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e a profetizarem. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque Paulo precisava desses homens para o grande derramamento de poder que aconteceria na cidade de Éfeso. Paulo estava ali formando sua base missionária. Aqueles 12 passariam de crentes imaturos que não conhecem as verdades do Evangelho para soldados cheios do Espírito Santo e ajudadores do reino de Deus. O Evangelho é assim: você começa sem saber de nada, mas Deus vai te enchendo do Espírito Santo, você vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, e daqui a pouco você está ajudando, cooperando, investindo para que o reino de Deus cresça. Ainda tem vagas no alistamento de Deus para fazer a diferença nessa terra. Deus chamou você como bom soldado de Cristo, e se você milita a boa fé, não olhe para trás e nem se embarace com as coisas da vida. Vá para a frente de onde Jesus te chamou, porque o que Ele depositou na sua vida não é para ficar parado. O que Ele depositou na sua vida é para fazer a diferença. Tem muitos lugares para ir, tem muita gente para falar. Deus te deu poder para você profetizar e pregar o Evangelho de Cristo. Agora eles, cheios do Espírito Santo, passaram a ajudar Paulo na propagação do Evangelho de Cristo em Éfeso. Versículo 8: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava com ousadia, dissertando, persuadindo, com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, falavam mal do caminho diante da multidão. Paulo, porém, se apartou deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo entra na cidade, estabelece a base missionária,
O Espírito Santo enche aqueles jovens. Agora Paulo e mais 12 são cheios do Espírito Santo e começam a entrar nas sinagogas. Sinagoga era um ambiente judaico. Sinagoga era um ambiente onde era discutido várias teses bíblicas. E ele, Paulo, entrou de forma ousada, diz o texto, e passou a dissuadir, ou a dissertar, o melhor dizendo, a respeito do reino. Mas no verso 9 diz que alguns deles se mostravam endurecidos. Eu chamo a sua atenção para isso. Paulo pregando com ousadia, mas o coração deles estavam, mas a palavra não é como um martelo que esmiuça a penha, mas a palavra não tem poder de quebrar o coração mais vil e duro. E por que o coração deles permaneciam duros? Porque alguns permaneciam descrentes. O mesmo evangelho que salvou parte da Ásia em 2 anos, parece que não foi eficiente em uma sinagoga com alguns. O mesmo evangelho que trouxe fé a uma multidão de judeus e de gregos que se converteram ao evangelho, parece que não teve resultado no coração de alguns. Alguns não creram, alguns permaneceram endurecidos. Em contrapartida, outros, e numa grande maioria, se converteram ao Senhor. A questão é: você vai parar por causa de alguns? Ou vai continuar por causa de todos? Você vai parar porque alguns não creem? Ou você vai continuar pregando porque tem muita gente que vai crer? Você vai desistir do ministério porque tem um grupinho que não gosta de você? Ou você vai continuar investindo e acreditando porque tem muita gente que salva pelo poder do evangelho através da sua vida? Você está de olho em quem? Nos corações duros e nos descrentes? Ou você está vendo a seara grande e poderosa que esse evangelho vai alcançar? O evangelho salva todo mundo que crê, mas eles permaneciam descrentes, não criam. Em contrapartida, seus corações permaneciam duros. Tem gente que vai falar mal do caminho, tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai falar mal do evangelho, tem gente que vai falar mal ainda que você faça tudo direito, porque o coração deles revelam quem eles é. O coração duro. Pessoas de coração duro só sabem falar mal. Por isso que eu temo crentes que se dizem crentes, que só vivem falando mal das coisas, porque revelam seu coração. Corações duros falam mal. Fala mal do caminho, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos louvores, fala mal dos ministros, fala mal das bandas, fala mal de tudo, fala mal de quem prega, fala mal de quem não prega, fala mal de quem canta, fala mal de quem não canta, fala mal de tudo, fala mal do governo, fala mal da mulher, fala mal do marido, fala mal das crianças, fala mal de tudo. Por que falam mal? Porque o coração é duro, revelam seu nível de dureza. Descrentes, infiéis e corações duros. Você não pertence a alguns, você pertence àqueles que já se converteram. Quem é convertido não fala mal, quem é convertido ora, quem é convertido não taca pedra, quem é convertido intercede, quem é convertido não torce para o outro cair, quem é convertido ora para Deus levantar, quem é convertido não torce para o outro tropeçar, quem é convertido ora para Deus usar. Infelizmente muitos de coração duros ainda permanecem descrentes. Mas sabe o que Paulo fez com eles? Debateu com eles. Sabe o que Paulo fez com eles? Expôs eles nas redes sociais. Sabe o que Paulo fez com eles?
marcou debate para brigar com eles publicamente. Podcast. Não. O texto diz que Paulo se apartou deles. Simples assim. Peraí, você não quer Jesus? Não creio em Jesus. Eu creio numa luz superior. Ok, fica sua luz para lá. Deixa Jesus comigo então. Você quer Jesus? Eu não creio em Jesus. Eu creio que o universo ele gira em torno. Então fica com o seu universo para lá. Paulo foi muito simples e firme no seu argumento. Paulo dedicou tudo o que tinha a argumento acerca de Cristo. Eles não creram? Coração ficou duro? Aprenda a detectar corações duros, gente. Se você detectar que tem alguém de coração duro zombando da sua fé e zombando de Jesus, não dê pérolas a porcos, vire as costas, sai andando e deixa o justo juiz sobre ele. Não precisa brigar, não precisa contender. Tem gente que é ignorante, agora tem gente que é coração duro. O coração duro não é ignorante, é descrente. Ele é filosoficamente bem preparado, intelectualmente bem preparado, sabe exatamente do que você vai dizer e ele já tem a argumentação para contrapor seus argumentos. Então não perca seu tempo com essas pessoas, aparte-se deles, vai para quem precisa. Aleluia. Vai para quem precisa. A seara é grande, tem muita gente precisando de uma palavra que Deus colocou na sua boca. Vai para quem precisa. Se aqui não quer, vai para onde quer. Se aqui te desprezam, vai para onde Deus te chamou. Mas não fique contendendo e debatendo com ninguém. Não perca a sua fé, ou não perca o seu tempo, melhor dizendo, e nem perca as tuas forças e energias. Vai para onde Deus tem uma palavra para você. Olha o que Paulo fez, se apartou deles, pegou os discípulos, porque o texto fala que ele separou os discípulos. Isso significa que além dos 12, ele conseguiu convencer outros. A partir daqueles discípulos que ele separou, diz o texto que ele foi para a escola de Tirano. Pouco sabemos sobre esse tal de Tirano aqui. Alguns historiadores dizem que esse Tirano tinha uma escola em Éfeso. Essa escola era uma escola filosófica e ensinava de tudo, que era filosofia grega principalmente. Ele preferencialmente dava aula na parte da manhã, lembrando que não tinha ventilador e nem ar-condicionado nas escolas. O tempo a partir das 11 horas até as 4 era o tempo mais quente, então era difícil você ver um mestre ensinando entre o período das 11 às 4. Depois do almoço piorou ainda. Quem é que gosta de estudar depois do almoço? Ninguém, né? Aquelas leseiras, não é verdade? Paulo foi conversar com o Tirano e disse que precisava falar de uma filosofia diferente, falar de um assunto filosófico diferente. Ele se interessou, claro, eu gosto de aprender sempre. A escola não é usada das 11 às 4, é o pior horário, nenhum professor quer ministrar. Então deixa comigo, porque eu gosto do que ninguém gosta. Já que todo mundo desprezou e virou as costas, eu vejo uma oportunidade. O pessimista vê dificuldade em tudo, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. O pessimista reservou o pior horário para mim. O otimista, cheio de Deus e de fé, é no pior horário que Deus vai me honrar. Eu não sei onde você está e nem aonde Deus te colocou, mas receba essa palavra, Deus vai te honrar lá. Não, você não pegou não, vou falar de novo. Eu não sei onde você está e nem o horário onde Deus te colocou, mas é lá que Ele vai te honrar. Murmura não, despreza não. Os pequenos começos feitos debaixo de oração e de reverência diante de Deus, se tornará grandes conquistas. Todo mundo começa pequeno,
sempre no pior horário, sempre na pior dificuldade. Ninguém vai te colocar te dando sempre o melhor, vai sempre te provar te colocando sempre no pior. Mas é no pior, se Deus tem chamada na tua vida, é que Deus vai honrar você. É lá onde ninguém quer ir que Deus vai honrar você. É lá onde todo mundo despreza que Deus vai honrar você. É lá onde ninguém quer ir, Deus vai honrar você. Paulo pegou a escola, ninguém ia, ninguém frequentava, todo mundo de manhã, os alunos chegando de manhã. Daqui a pouco Paulo entra com uns 12, 15 pessoas, todo mundo olhando, quem é esse doido aí? Ele está falando de um tal de Jesus aí. Maluco, isso é hora de estudar? Vagabundo, não trabalha não, né? Porque é assim, irmão, toda vez que você começa a fazer alguma coisa, alguém começa a te adjetivar negativamente. Esse aí quer se aparecer, esse aí é exibido, olha o jeito dele, olha o jeito dela. Tudo bando de invejoso. Não fazem nada, e quando começa alguém a fazer, começa a te puxar para trás. Mas você quer uma palavra? Continua. Deixa os invejosos falarem, continua. Vai na tua força, Deus é contigo. Tem muita gente para receber o que Deus depositou na sua vida. Vai, continua, continua. Muita gente vai ser abençoada e alcançada através da sua vida. Não para, continua. Paulo, ele começou a fazer a aula das 11 às 4. O texto diz que ele ficou num espaço de 2 anos. Nada se constrói sem perseverança, viu? Porque tem gente assim, eu vou lá fazer um teste, tá ruim, parei, põe outro, não gostei. Deus não te chamou para gostar, Deus te chamou para fazer, gostando ou não. Deus não te chamou para dizer, tá bom minha filha, tá bom meu filho. Não, vem fazer, só faça. Se tá bom ou se tá mal, com o tempo vai dizer, mas é com dor mesmo, é com lágrima mesmo, que as coisas vão fluir. Porque quem semeia chorando, colhe depois com lágrimas sorrindo. Não fica olhando, a estrutura não é boa, o horário não é bom, ninguém está vindo, eu já estou alguns meses, ninguém frequenta, o evangelho parece que não está crescendo, as coisas parecem que não estão acontecendo. Só parece, é que o tempo está prolongando e Deus está trabalhando. Tem coisas que Deus faz que você não vê agora, mas tem coisas que Deus faz que se revelará depois. Você está semeando hoje para colher amanhã. Fique em paz, persevera, porque o que Deus está fazendo, Ele há de te revelar. E quando isso acontecer, você vai dizer, valeu a pena, Deus é maravilhoso. 2 anos pregando, ensinando dentro de uma escola, e a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra. Fala para mim, como é que Paulo conseguiu esse feito? Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nenhuma tecnologia que levasse essa palavra para longe. Dentro de uma escola, Paulo 2 anos ensinando e pregando, e a Ásia ouviu o evangelho. Como é que isso aconteceu? É simples, o Deus que chamou Paulo é o mesmo Deus da palavra. A palavra que era pregada, o Deus da palavra espalhava a palavra. O Deus da palavra espalhava a palavra. Pregue a palavra e Deus vai espalhar a palavra. Oh meu Deus, a Ásia ficou cheia da palavra de Deus, porque tinha um servo de Deus que com grande insistência pregou o evangelho daquele lugar. Difusores da palavra, propagadores da palavra. Os discípulos de Paulo entravam na escola, viam o que Paulo ouviam o que Paulo pregava, e eles começavam a replicar o que se prega. Deixa eu abrir um parênteses para te falar algo aqui. Se você não for um portador da palavra, se você não replicar a palavra que você ouve nessa tribuna, muitos não conhecerão o evangelho. Mas se você aquecer o coração,
receber a palavra na sua alma e começar a replicar o que é pregado aqui, muitos conhecerão o Evangelho. São Sebastião alcançará pelo poder da palavra por causa de nós. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, que ama a palavra e que anuncia o reino de Deus. Você tem propagado o Evangelho? Ou você é dos que entra mudo e sai calado? Você tem propagado o Evangelho? Você tem falado de Jesus? Alguns ousam dizer, não precisa mais pregar, todo mundo já conhece. Mentira. Alguns ousam dizer, não preciso nem evangelizar, todo mundo já é crente. Mentira. É o diabo que coloca essas mentiras na nossa cabeça. Mentira. Tem muita gente que precisa ouvir uma palavra. Tem muita gente que precisa conhecer a Cristo e a verdade. E nós, como discípulos de Cristo, é nossa missão propagar o Evangelho, propagar a palavra. Eu fico doido com alguns crentes que falam e propagam mentiras, falam e propagam inverdades, falam e propagam fofocas, mas não falam e nem propagam o Evangelho. Basta acontecer qualquer coisa de diferente no culto, qualquer coisa diferente, o irmãozinho errou a letra, o pregador falou nós vai, qualquer coisinha que o pregador deslizou, você viu? Propagadores de desgraça, propagadores de mentira, mas aonde estão os propagadores do Evangelho? Aonde estão os propagadores da palavra? Deus conta com você, e eu sou cheio do Espírito para dizer isso aqui agora. Deus conta com você, pelo menos para 2 pessoas próximas a você, diga isso. Deus conta com você para propagar o Evangelho. Deus conta com você para propagar o Evangelho. Aleluia. Como é que a Ásia ouviu a palavra? Se Paulo ensinava da escola, porque na escola Paulo ensinava, e os que aprendiam multiplicavam, os que aprendiam propagavam. O Deus da palavra, que dá o crescimento, estava espalhando a palavra através dos discípulos. Através de nós a palavra vai mais longe, através de nós a palavra chega onde ninguém chega, através de nós a palavra vai e alcança os perdidos. É através da igreja, é através de nós. Veja o que Deus fez através de Paulo. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Quem fazia milagres? Quem fazia milagres? Mas é pelas mãos de Paulo. Quem faz o milagre é Deus, mas é através de Paulo. Paulo não faz milagres, Deus faz milagres. Ainda que o homem tente trazer para si aquilo que Deus faz, não é o padrão. O padrão é dar a Deus aquilo que só Ele pode fazer. Deus faz milagres. Aonde Ele colocava as mãos, diz o texto que enfermidades eram repreendidas, demônios eram libertos. Aquele povo ficou tão impactado com as maravilhas extraordinárias que Deus fazia, que diz o texto que alguns, não foi Paulo, viu? O texto diz a ponto de algumas pessoas que certamente ainda não tinham o conhecimento pleno da verdade, porque veio de um ambiente místico. E aonde nós temos um ambiente místico, irmão, acontece de tudo. Tem umas igrejas aí que o ambiente é um ambiente místico, acontece de tudo lá dentro. Éfeso era um ambiente místico. Então o povo
ficou tão extasiado com o extraordinário, porque o extraordinário, o inexplicável, nos atrai. Tudo que é inexplicável e extraordinário atrai curiosos para dar opiniões. E o texto fala que eles pegaram. Quem pegou foi eles, não foi Paulo que deu para eles. Eles pegaram. Paulo estava lá trabalhando, Paulo estava lá orando. Alguém ia lá, pegava um pano, pegava um lenço, pegava um avental, pegava uma roupa de Paulo, ele jogava para lá. O povo começou a pegar aquilo e levar para os enfermos, para os doentes. E diz o texto que por graça e bondade de Deus, não dá para falar outra coisa senão graça e bondade de Deus. Onde eles colocavam o lenço, o demônio saía gritando. Onde eles colocavam o avental, o doente saía curado. Mas você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia isso se repetindo. Foi só aqui. E quem determinou não foi Paulo, foram os místicos de Éfeso. Então tem gente querendo repetir o procedimento de místicos, sendo místicos de igual forma. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente, Deus é suficiente. Quem faz é Ele e no tempo dEle. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser repreender demônios, Ele vai fazê-lo. É Ele quem faz e somente Ele. Então não tem poder no lenço do pastor? Não tem não. Quer fazer o teste? Espera aí. Ai pastor, que nojo. Ainda bem que você está com nojo. Você não ser a besta de fazer isso. Não faz não, irmão. Quer gravata? Não, não. Tem um sol na minha gravata. Tem não. Mas eu já vi, pastor. Esqueça o que você já viu. É tudo pontual. Tudo pontual. São exceções, não são regras. Mas Deus não pode, pastor, de repente. Ei, Deus pode. Está na agenda dele. Ele quis fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. De repente me der a doida aqui no poder de Deus, tirar meu paletó e jogar sobre alguém cair para trás. Meu Deus, vou fazer também. Não, não faz não, não vai dar certo. Aconteceu, irmão, foi ali, acabou. É para aquele momento, para aquele dia, para aquela pessoa, acabou aquilo, esqueça. Fica na palavra, olhe para a palavra. Se Deus quiser fazer algo doido aqui, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer algo extraordinário aqui, Ele vai fazer. Mas é do jeito dEle, eu não sei. Agora, quando se cria agenda, cria dia, cria hora, cria forma, cria métodos e até pede dinheiro, sai fora. Não é Deus, não tem Deus nesse negócio. Hoje se vende utensílios, se vende papel, se vende cajadinho, se vende óleo ungido, se vende amuleto da fé, arca da aliança, se vende de tudo em nome do que Paulo fazia. Mas Paulo não fazia o que fez porque quis, Paulo fazia porque Deus o usava. Deus pode usar coisas loucas? Pode. Deus pode fazer coisas diferentes? Pode, mas é exceção, não é regra. A regra é a palavra. A regra é ouvir o que o Espírito diz à igreja. E eu finalizo dizendo que Paulo, no verso 12, fazia coisas extraordinárias, através do Senhor, claro. E no verso 13, alguns judeus exorcistas tentaram fazer o que Paulo fazia. A diferença daqueles que copiam, a diferença daqueles que imitam, é que eles não fazem em nome daquele que tem todo o poder. Deus usava Paulo, e agora alguns que olhavam Deus usando Paulo tentaram copiar. O grande problema em copiar está aqui, gente. O que não é autêntico e o que não vem de Deus não dá certo. Pegou isso? O que não é autêntico e o que não vem de Deus não dá
certo. Ainda que você faça igualzinho, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque não tem originalidade, não tem inspiração, não veio de Deus. Não foi Deus que usou eles, eles é que queriam ser usados. Eles é que queriam demonstrar algum tipo de unção, algum tipo de poder. Porque nós temos, infelizmente, alguns exorcistas dessa forma nos púlpitos. Deus usando com poder e com graça alguns, mas alguns querendo ser, se fazem ser, copiando outros, tentando demonstrar o que não tem e para qual não foram chamados. Então eles criam todo um cenário, eles criam todo um preparo. Os judeus exorcistas ambulantes, no verso 13, diz o texto que eles tentaram invocar o nome de Jesus. Por que tentaram? Porque nem invocar eles sabiam. Isso aqui é muito sério. Os judeus exorcistas tentaram fazer o que Paulo fazia, só tentaram. Por quê? Porque nem fazer da forma correta eles conseguiam. Quem consegue, quem copia, não é autêntico e, consequentemente, não faz da forma correta. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E por que eles disseram por Jesus a quem Paulo prega? Porque o Jesus que eles usavam, eles não conheciam. Infelizmente, e é com muita tristeza que eu falo isso, tem muitos ministros que falam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Usam o nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não têm relacionamento e nem intimidade com Ele. Pregam de Jesus, mas não conseguem tirar um período de oração com Ele. Falam da Bíblia, mas não têm relacionamento com as doutrinas da Bíblia. Não vive o que a Bíblia ensina. Esses exorcistas falavam de Jesus, a quem Paulo pregava. E o versículo 14 diz que os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, filho de sacerdote. Não quer dizer que é sacerdotinho. Filho de sacerdote não quer dizer que é sacerdotinho. Filho de crente não quer dizer que é crente. Filho de pastor não quer dizer que é pastor. Todos precisam crer, todos precisam batizar, todos precisam ter relacionamento, todos precisam passar pela experiência da regeneração, todos passam pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo. Não existe atalho, irmão, não existe atalho. Não dá para pegar filho e colocar eles do lado de cá, se eles não trilharam o caminho da humilhação diante de Cristo, se eles não passaram pelo processo da santificação diante de Cristo. Não dá. Filhos de sacerdote, tentando fazer o que Paulo fazia. Verso 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês são quem? O diabo mostrando para eles que eles não eram autênticos, porque quem não é original não é conhecido. Quem não é original não tem identidade. Eu sei quem é Paulo pela identidade dele, sei quem é Jesus pela obra dele, mas e vocês? Quem são? Essa pergunta é intrigante e ela nos faz refletir. E o possesso, versículo 16, do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Não brinque com o sagrado, porque senão você se fere. De novo, não brinque com o sagrado, porque senão você se fere. Hoje estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Às vezes dá nojo de ver as redes sociais, pessoas brincando com o sagrado, imitando língua estranha, zombando dos dons espirituais, falando das coisas de Deus que não entendem. Vão se ferir, porque com Deus ninguém brinca. Das coisas de Deus não se zomba. Zombando de servos de Deus, zombando de homens de Deus, usando o nome de Jesus.
vão se ferir, porque isso não se faz. Chegou a este o fato, o conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Oh meu Deus. Versículo 18: muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Muitos, verso 18, muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente suas próprias obras. Não dá para crer sem confessar, não dá para confessar sem se arrepender. Eles confessaram, eles creram, eles se arrependeram publicamente, porque aquilo que você crê no coração se revela no público. Aquilo que dentro você crê e professa se revela no público. O público precisa ver, o público precisa reconhecer a fé que há dentro de você. E como é que o público vai reconhecer o que está dentro de você? Suas obras. As obras testificarão da sua fé, as obras validarão sua fé, as obras mostrarão para todo mundo: ele era isso, mas não é mais. Hoje ele é crente de verdade. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Aleluia. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário vale um dia de trabalho. Um denário vale um dia de trabalho. São 50.000 denários. 50.000 dias. Nem experimente fazer a conta que não vai bater. É um valor incalculável. O preço ia além das alturas. Mas o maior preço não é o preço do livro. O maior preço não é o preço do pecado que você largou. O maior preço é o preço do sangue que foi derramado naquela cruz para te salvar. É esse o preço maior que reconhecemos, é esse o preço maior que testificamos, é esse o preço maior que reconhecemos. Tudo perde o valor diante de Cristo, tudo perde o valor diante de Cristo. Eu renunciei tudo por amor a Ele, a igreja renunciou tudo por amor a Ele. Ele é o nosso tesouro maior, Ele é o nosso tesouro maior. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo de valor que tínhamos jogamos fora, tudo de valor que tínhamos renunciamos, tudo de valor que tínhamos jogamos aos pés da cruz. E hoje estamos aqui diante dessa mesa, compactuando, partilhando do pão e do sangue, em forma de reconhecimento e gratidão por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Obrigado por ter nos salvado, pelo poder da pregação do Evangelho, por ter tirado de nós todas as crenças e todos os valores místicos que não competem nem coadunam com o Evangelho. E hoje, libertos, cheios do Espírito Santo, fazemos a obra do Senhor, propagamos o Evangelho e o reino do Senhor. Assim eu te agradeço e te louvo.